Começamos a live aí da terceira rodada. O Instagram tá chamando a galera aí. Liga a luz. Entrando Bruno Masque, um grande abraço aí pro vovô. Diego Beckenbauer. Esperando a galera chegar. Vou chamar aqui o Jojo, Rodrigo Paim. Só fixar a conversa aqui. Paguei. Live, terceira rodada. Andrei entrando, Sávio. Abraço aí pra galera. Vini Alencar. Deixa eu chamar aqui o Jojo aqui. Cláudio, hoje a entrevista é com o Joab, mas pode comentar aqui. Sim, é com o Jojo hoje. Mas pode comentar aí. Isso por quê? Zoa, poxa. Pode zoar. Jojo, mandei o convite. Ou senão você me convida. Mas o Joab não pode participar. Chama o Flávio. O Flávio tá aqui não. Opa, isso. Minha beleza. Lascar. Aê! Ele falou que entrou para ver minha beleza. O Roger entrando aqui. Grande abraço. Sato, eu não tô te vendo. Você não tá me vendo? Cara, aconteceu a mesma coisa semana passada com o Mask. Eu não conseguia ver ele. Pois é, eu também não tô vendo churupitas nas quartas. Ai, ai, ai. Cara, tem engraçado que eu tô falando, eu tô escutando a minha voz de fundo de Darth Vader. Bonde dos careca, aqui, ó, queimando os careca. Ó, o Mask aí já falando coisa. Eu não tô conseguindo fixar o comentário. Vê se você consegue fixar. Escreve live terceira rodada. Vê se você consegue fixar. Apareceu. Ah, tá, não. Aí fixar eu já não tenho essa expertise. É só pressionar. Deixa eu ver aqui. Você quer o ADM, pô. Que saco. Ó, veja o meu, o meu pai, Joab. O Vasco falando aqui. Ó, o Dente entrando. O Mask fala demais. Adicionar moderador. Ah, foda-se. Vou tentar mais uma vez. Se não der. Live terceira rodada. Preenchimento automático. Sato, pera aí, rapidão. Segura a onda aí. Tá. Rapidão, pessoal. 69/365 xingamentos.
E a todos. Boa noite a todos e a todos. Vou agilizar aqui, o Perna. Foi mal, Sax. E aí, Tranquilo. conseguiu? Cara, não consegui não, mas foda-se. Depois eu boto lá na live lá, que é a terceira rodada. É foda. Não tá dando aqui. Toda vez é um problema. Então, beleza, pessoal. Live terceira rodada. Aqui com o Joab Leal, do Outro Patamar. Eu acho que ele tá muito feliz, né? O Outro Patamar classificou em primeiro geral. Acho que ele tem muita coisa para dizer. Então, vamos lá. Queria saber quem o Parangolé pega no próximo jogo. Ô, rapaz, aí você mata o Perna aí, ô Diego. Aí é sacanagem. Aí, como diz como diz a música, você vai ficar de perna bamba, né? Caraca, velho, que massa. Velho, muito massa. Ó, entrou no Arthur também, o Arthur Capivara. O Caleb, aqui um grande abraço. Carlos entrando também, Carlos Alberto. Então, beleza, vamos pra cima. Felipe Correia. Jojo, o primeiro jogo foi Xavier, Outro Patamar e Largados. Fala aí, dá a letra. Cara, eu achei que o Outro Patamar jogou mais solto, né? Acho que passada a primeira rodada ali numa chave que você tem 3 times, fazer 3 pontos, eu acho que deixa muito mais aliviado para você poder ter uma sequência, né, para o segundo jogo. Eu acho que dentro do que o time se propôs, né, aí falando já internamente, a gente cumpriu com algumas coisas que a gente não conseguiu fazer no primeiro jogo. Conseguimos fazer nesse jogo, executamos bem. Estamos pecando ali também com alguma falta de atenção, alguma displicência ali em alguns momentos da partida, mas acho que acontece. É muito difícil alguém acabar um jogo 100% concentrado, né? Muito embora todo mundo queira, né? Sempre manter a concentração ali e tudo, mas tem momento que você relaxa, tem momento que você está vendo que o jogo vai se desenhando conforme as coisas vão acontecendo, então acontece, mas a gente sempre cobra um do outro ali. O Largados é um time que tem alguns talentos individuais que são muito bons. Você vê o Jacileno em todas as jogadas todas não, mas a maioria das jogadas que ele propôs ali no individual, ele ganhou e conseguiu até fazer gol na gente. O menino que joga atrás eu não sei o nome dele, filho da Wanda. Me surpreendeu, é um cara até veloz, assim, né, O a estatura Eduardo. dele. Eduardo. Então, assim, um cara até veloz pro tamanho dele e tudo mais. O Cláudio é um excelente zagueiro, né? Mas eu acho que também a gente viu que o banco deles estava desfalcado e a gente sabia que no segundo tempo a gente poderia aproveitar melhor essa situação. E você, assim, foi notório, o time de vocês evoluiu tanto, assim, pela confiança dos jogadores, taticamente, e assim, independente do adversário que fosse, eu acho que vocês fariam uma boa partida. Eu quero saber, assim, conversa de vestiário, vocês fizeram um combinado, assim, galera, vamos tentar ser mais fiel taticamente ao nosso estilo de jogo, como é que foi isso? Cara, até pelos amistosos que a gente fez, né, antes de começar a competição, a gente sempre conversou de que o mais importante era a gente ter um padrão de jogo e ao invés de ficar se apegando ao placar, né, a gente tem que não considerar que às vezes a gente pode vencer uma partida de 10 gols de diferença com 10 jogadas individuais, sendo que às vezes quando você ganha com um placar menor e tem um jogo coletivo mais envolvente, mais seguro, acho que é isso que importa. Então a nossa proposta sempre foi essa, desde lá de trás. Então, depois do primeiro jogo, eu acho que a gente não jogou mal, igual algumas pessoas falaram, mas a gente não rendeu tudo aquilo que a gente poderia render. A gente, para isso que serviram os amistosos que a gente fez depois, e para tentar aperfeiçoar, né, esse lado coletivo, que eu acho que é importante para o campeonato. Você pode ver que as melhores equipes que conseguiram estar lá em cima, elas têm um jogo coletivo mais envolvente, tudo mais, não depende só de um jogador ou dois. Obviamente que a gente tem nossos talentos individuais, mas a gente preza pelo jogo coletivo e o talento individual ele vai resolver na medida em que ele tiver a oportunidade. Uhum.
Só olhando as perguntas da live aqui, os comentários da galera, entrando muita gente aqui, é o Rafael, o Rafields, né, do Clube do Vinho, goleiro, o Rafida, do PIN, o Júnior, que era do outro patamar, né, também aqui na live, Ítalo Leal, também aqui na live, Copa Monjolo, um grande abraço aí, Macarrão. Thiago, zagueiro do outro, não é Otávio não, é Eduardo, o Diego, o Beckenbauer, Lázaro entrando, tá, o Cláudio aqui, ó. Cláudio entrando, o Alisson do Calbi também, e o Rafael falando que você fala muito bonito. Também aqui o Obrigado. vovô Mask aqui falando aqui no Instagram, é tudo pautado, calmo, e aos sábados a soberba impera, fora Joabe, falando aqui para Engraçado você. que esse mesmo cara falou que ia ser o melhor goleiro do campeonato. Nem nas partes finais ele tá, então ele tem que calar a boca um pouco e treinar mais, né? A torcida não compactou com você. Começou as ofensas com o Joab Léo. Joab faz amor com suco aqui, o William falando, calma. Vamos ao que Me ama. interessa. Quem vai substituir o Arthur Careca? O Beckenbauer falando. Eu vou mandar uma coisa no grupo dos capitães, vocês vão achar engraçado. Ou o Lidroga entrando na live. Ainda sou outro, com certeza, Júnior. Próxima temporada tenho certeza que você tem vaga no time. E olha que eu nem jogo lá. Qual a sua opinião sobre a Júniorzão. Guerra Fria, ô Lidroga? Eu falo isso depois num papo de bar, que no grupo vai dar merda. Eu jogo, ó, o Mask falando aqui. E você chupa dos outros. Xingamentos, Só, assim. Eu sabia que ia ser o programa do Ratinho, essa live aqui, fora Joab. o Messi que só tem que falar mesmo. Jogar mesmo, então já tá devendo. E o último comentário aqui da live, o Cláudio falando, eu gostaria que você falasse do Flávio, o Joab. Então, não é do meu time. O regulamento fala que pode escrever 15 jogadores. Se eles escrevem 16, eles não sabem cumprir o regulamento, eles respeitam os outros que escrevem 15 e ainda acham que estão certos. Então, assim, o que eu vou falar de uns caras desses? As atitudes deles falam por eles. Né? Joabo, você aposta no Pio ou no Churupito? O Lidroga falando, cheguei agora. Calma, é lá na frente ainda. A gente não tá nesse jogo ainda não, eu já falo lá. Tá, eu vou comentar rápido esse jogo para essa live não ser infinita. Cara, o que eu vi, assim, foi um jogo, foi 15-5, foi o jogo que mais teve gols em toda a história da Copa Sarrada. Acho que o outro patamar foi muito envolvente no primeiro tempo. E no segundo tempo ele deu show, assim, com todo respeito ao Largados, mas assim, o outro patamar sobrou em campo. O time, assim, impressionante, eu vou falar a trinca aqui. João Pedro, Robert e Gui Rocha. O que esses caras fizeram no ataque? Meu amigo, era assim, era um tocando pro outro, deixando o outro na cara do gol, na outra jogada o inverso, depois aparecendo o JP. Eu acho assim, esse trio de ataque foi absurdo. Jogou bola demais. Foi muito difícil entregar o melhor jogador da partida. Você até falou que acha que foi o Gui Rocha e tal, mas eu vi no banco tem gente falando, é um absurdo você não chamar o Robert como melhor da partida. Aí tu falou assim, não, JP, então foi uma coisa bem difícil. O Cagiano. Rapidão, para você ver que o jogo foi tão coletivo que não foi só unânime, né, a opinião do destaque da partida, né? Uhum. O Diego Beckenbauer falando, ninguém tira esse título do outro aqui, ó. Esse aí, rapaz. ele sabe que o time dele tá bom, é por isso que ele fica cantando essa pedra aí. Túlio que era do Melby, um grande abraço. Aqui, ó, a Blow aqui, ó, o Rafields falando. Joab, vamos fazer as pazes, já comprei o puro suco do amor pra você aqui, ó. Sabadão vou tomar um com mais que ele sossega lá. Isso é saudade. Vinícius Satucci da SAF, M. Henrique entrando. Vamos falar da SAF daqui a pouco também. Aí, assim, Cagiano, se você observar as fotos do jogo, ele apareceu em muitas fotos. Ele participou muito do jogo. Cagiano é o que eu falei. Não tem zagueiro igual ele no campeonato. Tem excelentes zagueiros. O próprio outro patamar tem o Thiagão, tem o Posidônio,
poxa, tem muitos zagueiros bons no Campeonato Pelé, do Galácticos, tal, eu poderia ficar a noite inteira falando. Mas um jogador com raciocínio tão rápido, com aceleração tão rápida e uma tomada de decisão tão assertiva igual o Cagiano, é impressionante, assim. E olha que ele é fudido, o joelho fudido. Cara, ele é um jogador, assim, que, digamos ali, ele liga o motor do time pro time jogar. Então, menção ao Cagiano aqui, que jogou muito. E o jogo coletivo do outro patamar no segundo tempo, eu vou te falar. Outro patamar sempre foi um time muito, assim, visado nas suas individualidades, né? Tinha o Thales, o Juninho, o Júnior, só monstro. Mas agora eu vejo um time com muita qualidade e muita força, muita força de conjunto, de jogo, né? Estratégico, né? Então, esse jogo coletivo do outro patamar deu um plus para a equipe. E, além das individualidades, tem um jogo coletivo e o campeonato, como a gente já conversou, está exigindo isso dos times. Os times que não têm uma proposta de jogo, não sabem marcar coletivamente, vão passar fome, vão passar raiva. Já Concordo. O Largados foi bem largado para esse jogo, né? O primeiro jogo foi com 400 jogadores, esse foi quase ninguém. E eu vi que, assim, os reservas fizeram falta em certos momentos do time, que os jogadores já estavam extenuados ali, o Thiago, o Cláudio. Então, assim, faltou jogador para o time do Largados dessa vez. Mas, Isso assim, uma porque, excelente parte. isso porque escrever 16, né? Escreve 16 e não consegue organizar 15 para, né, para cumprir a regra e tudo mais. Oh, só falando aqui a galera que entrou. Jojo, morrer ou rir pro Churupitas? Ei, Laia. É Pô, o amor. Beckenbauer tá só alfinetando aí. O trem tá feio. Ó, quem tá na live! Xavier Clara! Um grande abraço pra você, um beijo. Tudo de bom pra você. Saudações aí, goianos, que eu sou goiano, você tá morando aí. Espero que você esteja aproveitando a cidade. Cláudio, Joab, eu joguei sem cueca contra o outro. Você viu isso? Meu Deus, velho. Aí O Cláudio agora tem que ir pro virou. circo fazer graça lá. Meu Deus, virou ofensas gratuitas. E o Largados, o Célio foi muito bem, fez um hat-trick, fez 3 gols. Sileno sempre incomodando a defesa, mas faltou ali o goleiro até foi esforçado e tal. Fez falta o Tonhão, uma saída de bola interessante para eles, mas o time do Largados, assim, faltou muita organização e era impossível para esse estilo de torneio o time passar de fase. Mais É, alguma coisa desse a jogo, gente, Jojo? nós fizemos um gol para cada jogador inscrito do Largados, para eles ficarem espertos. Meu Deus do céu. Vamos passar para o próximo jogo. Ó, o Felipe Farmácia entrando, Torres aí, do PIN. O goleiro entregou 3 do primeiro, pô. Ah, tá. Então o Cláudio falou que o goleiro entregou. Mas assim, eu vi o goleiro fazendo algumas defesas também. E sem capivara. Ah, o Arthur faltou também, fez falta também, o Arthur. Bom jogador, bom Então, jogador. vamos para o próximo jogo. Vou para a chave B. Não vou seguir a sequência dos jogos. Fica mais fácil aqui. Churupito fala abaixo. Esse eu quero ver o que você vai falar. Cara, o Fala Abaixo foi um time totalmente diferente do primeiro jogo, né? A gente já tinha essa noção de que eles são uma equipe bastante organizada, né? Não só defensivamente, mas também coletivamente em geral, né? Não só na marcação, mas também ofensivamente. Dos amistosos que a gente fez, aliás, nós perdemos um amistoso para eles e vimos alguns outros que eles têm, sabem movimentar, né? Envolve o adversário, mas parecia mostrar uma certa fragilidade na frente. Quanto o Churupitas, parece que essa fragilidade foi deixada de lado e rendeu, né, no dia. Então, eles fizeram um bom jogo, eles estavam muito concentrados na partida, né, você vê pela vontade deles e tudo mais. Parecia até que tinha estudado os caras do Churupitas e, enfim, conseguiram ser bastante efetivos, tiveram sangue frio, né, porque ganhar do Churupitas não é fácil, e buscar a classificação que parecia bastante difícil. Uhum. Sobre o Fala Baixo, vou complementar mais ou menos o que você falou, o que eu penso. Fala Baixo é um time que joga muito parecido com o Salão, que ele é um time de salão, é o primeiro torneio society que eles jogam, né? Eles se movimentam muito bem, os jogadores têm consciência do que eles têm que fazer em campo, os reservas entram fazendo a mesma coisa, porém, o futebol é feito de gol.
Eu até entrevistei o Vitor, que foi jogador da partida, eu falei, por que assim vocês criam tanto e não fazem gol? Eu acho que ele entendeu que os atacantes não estavam. A culpa era dos atacantes, mas não é isso. O Fala Baixo é um time tão interessante que, às vezes, até os jogadores de defesa aparecem na frente, muitas vezes sozinho para fazer o gol. E, assim, nos jogos eu vi que eles não estavam conseguindo efetuar sua chance. Nem os atacantes, que tem bons atacantes, o camisa 9 Luiz Felipe, o 11 Rafael, o 99 Gustavo, se não me engano. Não, Gustavo Rocha é o 7. O 99 deles é só o Felipe. E os jogadores são muito bons, assim. Você vê que eles têm noção. O pivô girou uma em cima do Felipe, fez um gol. Os caras têm noção de jogo, assim, muito boa. Gosto muito do estilo de jogo deles. Mas eu acho que é um fator psicológico deles. Falta tranquilidade de fazer os gols nos momentos capitais a partir de eles ditarem as regras. Foi o que aconteceu nesse jogo. Em 6 minutos eles fizeram 3 gols. E, pô, fizeram até um gol de escanteio de um excelente zagueiro que é o Vitor. Ele tem uma passada Jovem. longa, é difícil de você driblar ele, e ele sabe sair jogando muito bem. Do Fala Baixo, eu acho que assim, foi um fator psicológico, eles acertaram a mão no começo do jogo, e aí com o jogo na mão, eles conseguiram controlar. Por mais que eles tenham levado empate no segundo tempo, tiveram frieza para desempatar e levar os 3 pontos para casa. A impressão que eu tenho é que eles entraram no jogo para classificar de qualquer jeito. Eles falaram, não interessa o que aconteça, nós vamos classificar, nem que seja com empate, com a vitória, e eu acho que eles foram muito bem nisso. Já o Churupita mudou muito desde quando eu jogava lá, né? Ainda mais a gente era mais novo. Mas assim, a impressão que eu tive do Churupita, primeira coisa, você toma 3 gols em 6 minutos. Cara, isso é uma porrada no cérebro, velho. Você desestabiliza completamente toda a sua proposta de jogo, ela vai por água abaixo. Porque aí depois você vai começar a enxugar gelo, você tem que ir atrás do resultado. Então, aquela proposta de jogo que você tinha vai pro ralo. Eu acho que, assim, o time do Churupita, é, em muitos momentos, não só desse jogo, até contra o Cricket, parece que é um time de mano a mano. A defesa, eu gosto do Jadson, um bom zagueiro, eu gosto do Ângelo, né? Apesar de estar meio gordinho, assim, você vê que ele tem muita técnica. O argentino nem se fala, né? Que foi o melhor zagueiro que eu já vi jogar, mas está machucado. Mas a impressão que eu tenho, o sistema defensivo do Churupita, ele deixa os jogadores quase a mano. Eu acho que eles dispersam muito na marcação em alguns momentos. E assim, às vezes tem jogadores que a impressão que eu tenho é que eles fazem um trabalho por todo mundo ali, o Biel e o Johnny. Então você vê, o Johnny marcou muito. O Johnny é aquele cara mais de meio para frente, né? Mas você vê, toda hora ele tava voltando, recuperando bola, e você vai desgastando o jogador. Mesma coisa com o Biel. Então, assim, eu acho que o Churupita ficou um time muito posicional, não movimenta. Aí você encaixota, fica encaixotado na marcação. Ainda mais o time do Fala Baixo, né? Que encaixou a marcação contra eles e conseguiu fazer os 3 pontos, né, ganhar o jogo, dificultando a vida do Churupita. E olha que o Fala Baixo, rapidão, só finalizando. E olha que o Fala Baixo é um time que deixa muito espaço atrás. Você vê todos os jogos que eu vi deles, do outro patamar e o Galáctico, uns amistosos, quanto o Cricket, eles criam muito, eles infiltram muito e passam pelo meio, assim, muito conscientes. Só que eles deixam bastante espaço. O Churupita veio com Reriel, Biel e Johnny. Ele é um armador, mas joga bem de pivô também. Ele recebe a bola e toca para alguém que vem. Ele não é muito de gerar no zagueiro, não é a característica dele. Esse jogo, para mim, era um jogo pro Pantera. Por quê? Fez uma blitz, né? O time do Fala Baixo ali na frente, povoou, tanto é que foi metendo os gols. Eu acho que ainda mais quando o jogo estava equiparado, o Churupita estava empatado, era um jogo pro Pantera, porque o Fala Baixo precisava de vencer, ele ia expor a defesa deles, e o Pantera, numa jogada de contra-ataque no mano a mano, ele poderia resolver a parada. Eu acho que, assim, é óbvio, né? Engenheiro de obra pronta, eu tô falando aqui. Mas eu acho que era um jogo pro Pantera, esse jogo do Churupita. E, assim, eu acho que um time que toma 2 gols de escanteio num só site tem alguma coisa errada. Eles têm que rever isso aí. Pode falar, Juju. Cara, quanto ao Churupitas, eu acho que desde o último campeonato que eu acho que eles vêm mostrando fragilidade defensiva. A diferença é que no campeonato passado o grupo deles era um grupo muito tranquilo, então assim, não ofereceram maiores riscos, né? Até acho que eu até marquei alguns problemas que o time pode ter. Você vê que esse ano no campeonato, né, eles já tomaram 4 gols do Cricket e agora tomaram 7.
11 gols no total, né, em 2 partidas, 11 gols num time do calibre do Churupitas é para estranhar. E aí eu acho que isso passa por um problema defensivo, não só de organização, mas eu acho que também de fôlego do time. É um time que a gente sabe que tem jogadores mais velhos e tudo mais. O Johnny, muito embora seja uma máquina ali, tem o próprio Biel também, que dá muita velocidade e intensidade para o jogo. O problema é que são 50 minutos, né, e naquele campo e naquele sol, acaba que desgastam muito os jogadores e os espaços e os buracos começam a aparecer. Se você não tiver peça de reposição, se você não tiver um mínimo de organização para se desgastar menos, para poder sofrer menos, você acaba, né, não é o caso do Churupitas, né, que está sendo muito exposto aí, até nos primeiros minutos estão entrando com muita desatenção. Você pode pegar aí, você falou 3 gols nesse primeiro tempo contra o Fala Baixo, a mesma situação eles passaram contra o Cricket, eles tomaram 3 gols no primeiro tempo, estavam atrás do placar e tiveram que correr atrás, né? Então, um time que entra desatento, né? Não só o Churupitas, mas qualquer outro que entra desatento num campeonato desse, tomar 3 gols naquele campo ali, naquele sol, quanto mais o tempo vai passando, pior fica, porque o desgaste vai batendo e a sua força para agredir o adversário diminui. Então, eu acho que o Fala Baixo entrou muito concentrado, consciente do que ia fazer. Acho que ele expôs algumas fragilidades do Churupitas, que para mim são essas. E agora vamos ver aí como é que eles vão se portar diante do mata-mata, né? Uhum. Entrando aqui na live aqui o Camilo Noleto, o Gabriel Borges, o primo do Capivara, o Lost Club aí, um grande abraço aí, conversando muito com a gente aí, falou que ia jogar a próxima Copa. A verdade é, o Churu ficando velho e tem que renovar. Eles fizeram até um pouco isso, Diego. Só que assim, eu acho que tem 2 treinos. Não tô querendo falar do jogador A, B ou C, não. Eu tô falando isso pro campeonato inteiro. Tem um treino que você faz com um time amistoso e tem um treino invisível, que ninguém vê, que é você. O jogador tem que se preparar. Fisicamente, academia, tal, dieta, porque o campeonato está com muita intensidade. Então, cada jogador tem que se preparar individualmente para jogar esse campeonato. Não é só o time, né? Não estou falando isso do Churupita, estou falando isso para todos os times. E os times que entenderem isso, eles vão chegar mais longe. Robert entrar na live, Guilherme aqui na live, Luiz, o Jonas do Churupita, o goleirão, e a Maria Aline. Um grande abraço aí para todos vocês. Vamos para o terceiro jogo, Jojo? Vamos. Tá, terceiro jogo, na verdade, é o da chave C, né? Clube do Vinho e Calangos. Fala aí pra nós, dá a letra. Cara, essa chave aí só teve jogo bom, todos os jogos foram bons. A qualidade das 3 equipes, enfim, a gente não precisa discutir isso aqui, né? Eu acho que, primeiro vou falar do Calangos, né? Acho que o Calangos pecou pelo mesmo motivo do primeiro jogo, que foi perder gols, criou, teve intensidade, foi pra cima, mas perde muito gol. O rapaz lá da frente, lá, o Geladeira lá, porra, perde gol demais, assim, o cara é bom de bola, tudo, mas assim, toda hora o cara quer enfiar o porradão e tal, não tem a tranquilidade que o Pedro Espíndola teve no Clube do Vinho, né, que na hora que o Espíndola entrou, ele guarda ali numa facilidade, uma tranquilidade que faz a diferença no final das contas. Eu acho que o time sentiu muita falta do Juninho, que, querendo ou não, é o melhor jogador deles, é um cara mais cerebral ali, que organiza as coisas, que tem um poder de finalização e de decisão de jogo muito alto. Eu acho que a defesa do Calangos é muito ruim, muito ruim. Assim, parece que eles são muito bem na parte ofensiva, tipo, tem 99 de poder de fogo, mas atrás, pelo amor de Deus, cara, parece um bando de juveno. Enfim. E aí, do outro lado, tem um time que é candidato ao título, é um time que tem excelentes jogadores que sabem o que faz com a bola, que são frios, que sabem lidar com a situação adversa. Muito embora tenham perdido no primeiro jogo, fizeram uma grande partida contra o Galácticos, que é um adversário muito difícil, e foram para cima do Calangos com muita consciência, né? O Clube do Vinho. Que partida que o Salah fez? Ele é um jogador muito rápido, que não só na parte da frente, né, mas também para voltar, para se dedicar ali na marcação também, organizou o time, é diferenciado, fez gols importantes, fez gols que desempataram o jogo, né, em momentos cruciais da partida, ele resolveu, fez a diferença.
E eu acho que o Clube do Vinho está bem servido ali atrás também. Você pode pegar que o Pietro, em alguns momentos, também resolveu ali, quando o jogo não tinha saído nenhum gol para nenhum lado. O Pietro fez 2 defesas importantes, né? Vem mostrando o goleiro, o excelente goleiro que é desde o campeonato passado. É isso, eu acho que venceu o melhor time. O Clube do Vinho é mais organizado, é mais time, não tem o que se comparar com o Calangos. Eu acho que Calangos peca ali porque não só por perder gols, mas também por, acho que defensivamente é bem precária a defesa deles. Eu concordo com o que você falou também. Eu vou fazer algumas pontuações bem específicas. Acho que o time do Calangos, engraçado, os 2 times que mais me chamaram a atenção nos amistosos, que estavam com uma proposta de jogo legal, assim, e conseguiram ver resultados, estava ganhando, foi o Parangolé e o Calangos, e os 2 voaram na primeira fase. Impressionante, né? Como é que amistoso é uma coisa e o campeonato é outra. Você vê, o Galate jogou contra o Clube do Vinho, deu uma sacolada. E assim, a impressão que a gente tinha é que o Galácticos ia fazer isso com todo mundo. Fez com o Calangos. Mas você vê, o jogo contra o Clube do Vinho foi um jogo duro, foi 6-5. Então, e o Jogaço. Clube do Vinho não foi melhor no jogo, mas teve a oportunidade de ganhar o jogo no final do jogo. Porque ele perdeu 2 oportunidades ali, poderia ter ficado 7-6. Com o Então, Diego assim, Souza Velho, né? foi com o Diego Souza Velho. Cara, assim, acaba que o campeonato, ele tem várias coisas que envolvem, né? Essas variáveis, elas estão diretamente relacionadas com o desempenho do time no campo. Fator psicológico, o sol do dia, o sol interfere muito. Momentos capitais do jogo, se você começa a errar gol demais, o adversário começa a meter gol em você, a sua moral cai lá para baixo. Até o Churupita, que é um time de buscar resultado e tal, você vê que nem sempre eles conseguem. Fizeram isso contra o Cricket, fizeram isso em outros campeonatos, mas ó, agora contra o Fala Baixo não conseguiram. A camisa não conseguiu sobrepor, às vezes, até um momento em que a técnica não vai, em que a falta de preparo não vai, o cansaço não vai, a camisa carrega eles um pouco para frente. Mas, assim, e hoje a gente vê que, assim, é um preparo, aquilo que eu falei agora, é um preparo do time e um preparo individual. Agora, o Calangos é um time que circula a bola muito bem, os jogadores não são tão velozes, tirando ali o João Lucas, ele que é um jogador mais veloz, assim, eu acho um time mais pesado, assim, apesar de ter jogadores muito técnicos, acho que o André camisa 4 e o Daniel camisa 14 fizeram uma excelente partida, eles entraram muito bem no jogo, o Daniel até fez um gol. O João Lucas foi melhor do que da primeira partida. Achei a primeira partida dele muito sumido, assim, muito apagado. Essa ele chamou mais a responsabilidade para ele. Só que os caras do Vinho viram que ele era o cara mais diferenciado ali nas jogadas de ataque. Marcaram ele firme. Então o João Lucas não conseguiu se criar muito. Tatinho é um excelente jogador, mas eu vejo um jogador assim que tem problemas físicos. Volte ele sai machucado. O Alisson é um excelente jogador, mas passa meio apagado, então. E assim, o Calangos é um time que cria muitas oportunidades também, até parecido um pouco para lá abaixo, mas ele não consegue matar o jogo. Você vê, o Anderson, um excelente atacante, é o que você falou, falta às vezes tranquilidade, dar uma chapada, ou às vezes segurar a bola. Você vê, o Espíndola, eu acho um atacante, como você disse, com muito recurso. Você vê, ele tão assim mais gordinho, assim, tal, mas você vê, o Espíndola tem um chute forte, mas os gols que ele tá fazendo é tudo na saída do goleiro de chapada. Então o Espíndola ele tem muito recurso de jogada, assim. E o O que o Espíndola chega na Espíndola frente do gol. fez, faltou pro outro cara, né, velho? O que o Espíndola fez pro Vinho, faltou pro Calangos. Então, tá aí a diferença. Um tá classificado, outro tá eliminado. Exatamente. E fazer gol nos momentos capitais do jogo, né? Aí, falando em momentos capitais, quando o jogo tava um gol de diferença pro Vinho, numa jogada infeliz de escanteio, o goleiro se embanana com a bola bate nele, na perna dele e entra. Aí você foi ladeira abaixo com o ânimo do Calangos. E o Calangos é um time muito psicológico. Se você vê, muitos jogos, eles começam a tomar gol e eles às vezes não tem na cabeça deles a realidade que eles podem ir atrás do placar. Se eles começam a perder, tomar 2, 3 gols, eles não vão muito atrás do placar. É um time que tem um psicológico um pouco assim abaixo dos outros times do campeonato. E assim, o sistema defensivo deles também falo que é bem vulnerável. Eles deixam muitos espaços. E indo por um time como o Clube do Vinho, que tem jogadores rápidos, vai se criar muito. O segundo tempo do Calango geralmente é pior do que o primeiro, porque eu acho que os jogadores se desgastam fisicamente e eles não conseguem
manter um padrão de jogo do primeiro tempo. E assim, eu acho que o Calangos era um time que tinha muito a evoluir, perdeu o Juninho, como você disse, que é a alma do time, o espírito do time, o jogador que faz a diferença, faz gol e tem uma liderança técnica enorme. Mas assim, o Calangos foi um time que ficou devendo, assim, a gente esperava mais deles. Muito. Já o Clube do Vinho é um time que cria muitas situações de gol. Ele conseguiu ter no elenco jogadores muito técnicos, boleiros, como o Rael, como o Chi, aquele pivô, um excelente pivô. Ele até jogou melhor esse jogo, né? Parece que ele tá com problemas físicos, assim, mas esse jogo ele jogou até melhor. O Luiz, que é o que era do Melby, né? Que já foi até melhor jogador da partida, já em outros campeonatos, também fez uma excelente partida. Foi expulso, mas estava incomodando a defesa do Calangos ali atrás. E o Todinho, que é o jogador, é o talismã do Vinho, que quando você menos espera, Bom, ele vai lá, mete 2 gols e foi expulso também, assim. Mas, assim, pontualmente, o Pietro, quando precisa dele, ele resolve. Ele, em momentos em que o Calantes poderia estar ganhando ou até se aproximar do placar, ele vai lá e faz uma defesa espetacular. Não é o melhor goleiro, atual melhor goleiro do campeonato à toa, né? O Pietro é um jogador muito diferenciado, um dos melhores goleiros do campeonato para mim. O Spindler, que entra sempre naquele segundo tempo ali, quando o jogo está mais assim, digamos, com menos velocidade, os times estão mais estudando, mais cansados, ele sempre entra e se gira muito bem ali em cima do zagueiro. Eu sou muito fã do futebol dele. E o Salazinho, que quero que você responda uma pergunta. Salazinho, para mim, que no mano a mano é 80% de chance de ele passar de qualquer zagueiro do campeonato. Queria que você me falasse, Salazinho é o melhor driblador do campeonato ou você acha que tem outros? cara, é um dos, junto com o Arthur do Galácticos, né, o loirinho lá, cara, é pau a pau esses dois aí, viu? Uhum. Acho muito bom. Antes de eu finalizar aqui meus comentários aqui, eu vou ler a galera da live aqui. Entrando no Lauro, o 9 é enorme, o Diego falando do 9 do time dele. Batem. Não, Ah, tá. geladeira. E geladeira. E ele falando, bate que sol, o Calango bate pra caramba. Tereza Silva entrando, Simabucu do Parango, um grande abraço. Sueli Barbosa, por conta desse preparo, só tá fumando 6 vezes na semana. É isso aí, fala pro Espírito continuar desse jeito, Diego. Sarrada 13 é do Parango, vamos vir forte. Simabucu aqui falando. Júlio Leal. Olha, Rani, um grande abraço, beijão, Rani. Chopp Moutinho aqui na live também. O Pedro, quando precisa dele, ele sai driblando. O Diego falando aqui. Jojo tá elogiando o Clube do Vinho, o Chopp Moutinho falando. Ele tá falando que foi a Eu realidade do falo, jogo. ô Moutinho, diferente de você, eu falo futebol, né? Você só serve pra pegar no nosso pé, né, cara? Vamos reconhecer também, né? Ai, ai, ai. Então é isso aí, cara. Eu acho que desse jogo foi isso. Mais alguma coisa para dizer? Não, realmente, Calangos é um time assim. Se você olhar eles atacando, você não acredita que é o mesmo time defendendo. Você não acredita, porque eles defendem muito mal, velho. Uhum, exatamente. Chopp Moutinho falando, o Diego falando, Moutinho, avisa que tu fica no Insta. Aí ele com uma taça de vinho, o Jojo acho que sou eu. Porque as zoeiras, você às vezes pensa que é o Caveiro, Diego, mas não, o moderador do Clube do Vinho é o Chopp Moutinho, do Instagram. Vamos à chave D, que foi uma das chaves mais equilibradas. Os vencedores só conseguiu vencer com 1 gol de diferença e a gente sabia que os times eram bem equiparados ali. O PIN, para mim, foi uma surpresa, assim, porque eu achava que eles iam sobressair na chave, mas a filial do PIN, SAF, tá aí nas quartas de final. Sabadão agora vai pro clube, tomar um sol, vai tomar cerveja no bar. E o Pin jogando vida ou morte aí contra o Surupita na repescagem. Fala aí do jogo pra gente aí. Parangolé versus SAF. Chave D. É curioso esse grupo porque, assim, né? O Pedrão e o Pin saíram da SAF buscando algo melhor. A SAF tá nas quartas, o Pedrão e o Pin estão na repescagem, né? Com toda essa pompa aí do time que eles fizeram. Curioso, né, esse negócio. Mas vamos lá. Cara, SAF e Parango. Olha, eu me surpreendi com os dois times. Eu acho que a SAF é um time muito mais organizado do que eu imaginei que fosse. E eu esperava um pouco mais do Parango pelos amistosos e até pelo primeiro jogo que eles fizeram. Eu acho que o Parangolé ele era um time
que tem uma proposta muito bem definida, né, que é explorar os contra-ataques. Eles treinaram bem isso, eles trouxeram jogadores para fazer isso. Tinha o Guto, tinha o Matheus, né, que eu acho que eleva muito o nível ali da marcação do time deles. Lucas Tinha Lima. uma saída rápida, tinha uma saída rápida com o Falcão e com o Lucas, né? São dois jogadores bons também. Tem um goleiro que, para mim, se tivesse num time que disputasse título, era candidato a ser um dos melhores do campeonato, que é o Moisés. E eu acho que também eram muito organizados na proposta deles de jogo. Eu acho que o jogo contra o PIN que eles fizeram, eles mostraram isso bem. Acho que ficou devendo um pouco ali, às vezes em algumas jogadas, e eu pensei que isso eles fossem reverter contra a SAF. Mas aí vem o lado da SAF também, que não se mostrou organizada, né? Soube jogar contra o Parangolé, não se desesperou, sabia do jogo com regulamento, digamos assim, não jogou, com regulamento, mas não foi desesperado, não foi desorganizado, jogou direitinho, tomou o primeiro gol, inclusive, e conseguiu reverter a situação. Eu acho que o que falta para o Parangolé beleza, tem aquela festa toda ali na arquibancada, fumaças, axé, caixa de som para estourar o ouvido do juiz, mas eu acho que falta um pouco mais de inteligência na hora de lidar com o placar na frente. Eles fizeram um placar na frente contra o PIN e em menos de 2 minutos já tomaram o empate. O jogo agora contra a SAF, eles estavam na frente, era um jogo para eles tentarem fazer a proposta de contra-ataque deles, mas eu acho que eles se perderam ali em campo. Então, dos amistosos, eles fizeram amistosos duríssimos contra vários times, se fechando, saindo em velocidade, ganharam, inclusive, e não souberam aplicar isso, ao meu ver, né, no campeonato. Por outro lado, a SAF se mostrou um time organizado, um time que trouxe bons reforços, tem jogadas individuais, jogadores que produzem jogadas individuais muito boas, tem um certo entrosamento já, né? E não foi à toa que a SAF classificou. A SAF, ao meu ver, foi o melhor time desse grupo. Não teve jogar, foi azar que o PIN no primeiro, não, eles foram melhores que o PIN, eles foram melhores que o Parangolé, ganharam com autoridade. E para quem comemorou que caiu no grupo da SAF, né? Tá aí, a SAF tá nas quartas aí, vai pegar o Cricket. E agora ficou um para repescagem e o outro eliminado aí nesse grupo. Uhum. Esse grupo, eu acho que, assim, o Parangolé até classificaria caso o Churupita ganhasse do Fala Baixo. Com 0 pontos, né? Mas aí o Fala Baixo sabia que precisava da vitória, né? Jogou a vida e classificou. Aí o Parangolé teve que se expor mais. Eu reparei principalmente isso no primeiro tempo. Se o Churupita tivesse ganho do Fala Baixo, talvez o Parangolé não jogasse do jeito que ele jogou. Então, é aquelas nuances do futebol. A vantagem do Parangolé, e desvantagem porque o sol estava quente pra cacete. Mas ele ia jogar o último jogo, sabia o que ele tinha que fazer. Então, assim, eu acho que o Parangolé é um time interessante, como você disse, aquela proposta de jogo ali atrás do zagueiro, ali atrás da linha de meio campo, e saindo nos contra-ataques ali com jogadores como o Guto, o Lucas Lima, o Falcão, ou às vezes até o Matheus sobe também, ele sobe bem também, um jogador interessante ali nas subidas de ataque. O Dalvin, um atacante que tem muita expertise também, é um atacante, assim, ele é um atacante que gosta mais de receber a Moneyball. bola, colocando, não é aquele atacante de muita agressividade, força física. Ele é um pivôzão que gosta de chegar batendo de prima quando recebe a bola. Jogador que sabe armar bem o jogo, não é um idiota para armar jogo. E assim, eu acho que o Parangolé se perdeu, como você disse, concordo demais. Ele se perde em alguns momentos. Aí, algum comentário aí. Daqui a pouco eu falo. Ele se perde em alguns momentos ali, falta às vezes alguém para chamar time. Vamos marcar time, agora vamos subir. Talvez eles fiquem meio perdidos assim no emocional, com a torcida olhando eles, ou o próprio desgaste ali com o juiz. Mas eu acho que o Parangolé foi uma boa experiência com essa nova fase do time, que era um saco de pancada e agora virou um time combativo, assim, um time voluntarioso. Já a equipe da SAF, sem querer também ser engenheiro de obra pronta,
Eu já comentei com algumas pessoas, falei, olha, os jogadores que estão vindo aqui no futebol, que falam que são da SAF, esses caras estão mostrando boas coisas aqui na pelada. Eu não sei como é que eles vão se formar, mas assim, individualmente falando, tem jogadores interessantes. Tanto é que eles marcaram um amistoso, mas assim, eu acho isso muito. O futebol tem isso também. Jogador inteligente, jogador com qualidade. Eles, às vezes, não precisam de muito treino para eles se entenderem. E foi o que aconteceu com a SAF. O Torso foi bem caladinho, aí com aqueles oba-oba de muito time aí, o Torso ficou bem caladinho, aceitando que o Pim ia fazer aquela panelona deles lá, e a SAF ali como filhão. Aí o Torso falou: não, deixa eu chamar uns jogadores aqui. Pá, foi chamando. E o time vingou. E eu vou destacar, interessante, o zagueiro deles, Arthur Nunes, que infelizmente está suspenso, não vai jogar as quartas. Jogador muito inteligente, tanto é que ele ficava corrigindo, até quando ele estava no banco, ele atrás da linha da bola, ele ficava gritando, porque tem uns jogadores mais novos, os atacantes querem ir para cima, né? Voltava atrás da linha da bola, fazia aquela linha de defesa. E olha que não tem tanto marcador, não, WhatsApp. Mas tem um sistema defensivo de preencher espaço, um sistema defensivo que bloqueia as linhas ali do meio e dificulta a infiltração dos times. E no contra-ataque é um time muito interessante. O Rafa Satz, lá, o meu filho, rapaz, ele é um jogador atrevido. Ele não tem medo de ir para cima do zagueiro. E se o zagueiro bate, ele vai para cima de novo. Ele sai esfolado no campo, mas ele gosta de ir para cima do zagueiro. Tanto é que muita jogada de gol sai do pé dele. Ou ele faz uma jogada individual, ele fez até um gol na última partida. Ou jogada individual dele, e ele toca para alguém, ou senão ele corta o zagueiro, chuta, finaliza de esquerda, direita, um jogador interessantíssimo. Outro jogador que foi até o melhor jogador da partida, ninguém tá olhando esse cara. E se os times começarem a olhar demais, vão querer tirar ele da SAF, que é o Pedrinho, camisa 11, que joga com a camisa do Coan, canhotinho. Bom de Cara, bola, bom de organizador bola. de meio campo, trabalha bem a bola, passa seguro, não é desesperado. Jogador assim que circula, flutua muito ali no meio. E na jogada de ataque flutua muito ali atrás da área ali, dando opção. Jogador interessantíssimo. E finalizar, um jogador que eu até falei para você, né? Que para mim está entre os 20 melhores jogadores do campeonato, é o Diogo. É um jogador que Bom. ele não participa tanto do jogo, só que, cara, quando ele recebe. A impressão que ele tem, a impressão que eu tenho é que ele tem uma leitura de jogo incrível, assim. Porque assim, ou ele fica, ele percebe que vai abrir um espaço, ele sai correndo, recebe a bola e finaliza, ou toca para alguém atrás, ou quando ele recebe um mano a mano com o zagueiro, ele tem muito recurso, pedala para direita, para esquerda, Bom de passa bola o pé na bola. mesmo. Um jogador interessantíssimo, esse Diogo da SAF. Nas peladas eu tava vendo. Tanto é que ele é até do time da UNB. Então, a SAF, se você for analisar individualmente, não é um time idiota, não. E o Torso conseguiu chamar esses caras e dar um padrão tático, um padrão de jogo para eles. E sem contar também a da SAP, tem uns jogadores muito interessantes. O próprio Arthur Nutri, jogador assim, ele não é muito veloz, mas ele se posiciona muito bem ali na defesa. O boneco Ken, o Guts, né? Cara, ele tem um preparo muito bom, assim, tanto é que ele joga grande parte do jogo, assim, e o pessoal fica olhando ele só porque ele parece o Ken da Barbie, mas ele joga muita bola. E o 88 Miranda também fez uma boa partida, ele sempre crava uns golzinhos ali também, é um jogador assim, não é tão rápido, mas assim, um jogador que se posiciona legal. Então esse time da SAF não é um azarão. Azarão foi você que falou, você não, Joab, mas as pessoas estavam falando no Instagram que a SAF ia ser um saco de pancada. E tem time que ficou de fora e tem time que tá se matando, rezando aí, fazendo vigília aí nas igrejas, quase que vai pegar uma pedreira na repescagem. Pode falar aí, Vitor. Não, é isso mesmo. Eu acho que classificou o melhor time, o time que foi mais organizado de todos eles aí. Eu acho que talvez se o Parangolé tivesse pego um grupo com times mais difíceis, talvez a proposta deles de contra-ataque poderia ter sido mais efetiva, né? A SAF foi inteligente e não caiu no jogo do Parangolé. Já o jogo contra o Pinha, eu acho que o Parangolé teve a chance de matar o Pinha ali e não matou. Mas assim, e a SAF foi lá e matou todo mundo, né? Tá certo. Ó, a leitura da live aqui. Joab disse que ele joga futebol, o Cláudio falando. Entrando o Diogo, a gente falando aí da SAF aí, ó. Ele entrou aqui na live. O Clube do Vinho aqui, somente bons comentários, live de altíssima qualidade. Trago notícias. Guto de volta ao Clube do Vinho. Que bomba, hein? O campeonato nem acabou. Uma notícia bombástica dessa. Guto no Clube do Vinho novamente. Nas mãos aqui, Diego Beckenbauer.
Guter Parango aceita que o Samabucu falando, Carlos Alberto, ele gosta de vencer, o Diego do Parango falando. Efta entrando aí, vai ter troféu de revelação do campeonato? Eu voto no seu filho, Sats. Cara, ele é um excelente, assim, excelente candidato a ganhar revelação do campeonato. Flamengo aqui, falando Stephanie Dantas. Opa, ó o perna aí na área. Pantera, entrando na área aí, Rafael, entrando na área, Jojo. É você que tá fazendo a treta comigo e com o Thales? Do Instagram? É você? Nem comentei, Pan, essa treta aí, cara. Tô preocupado com o meu time aqui. Nem comentei essa treta aí. Eu acho que, inclusive, estão promovendo mais essa treta do Pantera com o Thales do que o Bambam promoveu com o Popó aí, nesses últimos tempos aí, viu? Mas eu não tenho nada a ver com isso, não. Daqui a pouco o Pantera vai falar, ô Thales, eu vou arrancar sua cabeça, eu vou chocar o mundo. Aí daqui a pouco vai aparecer o Naldo Bene, né? Falando assim, eu vou bater nos dois, quem vencer nessa porra. Pode vir os dois. Ai, ai, ai. Então vamos Até finalizar a porque, live. Eu vou falar. ô Pan, até porque, né? Vai que quem sair desses dois enfrenta a gente, eu não quero apimentar nada pro meu lado, não. É verdade, dependendo aí do resultado aí, pode sair um outro Churupita ou outro Ipim aí. Ia ser um jogo muito interessante. Jogão. Finalizando a live com o jogo da Xavier, Calbit Imbatíveis. Fala aí, Jojo. Cara, esse aí eu só vi porque eu tava lá mesmo, velho. Porque dois times horríveis. Não, tô zoando. Cara, eu acho que Timbatíveis fico devendo. Acho que eu esperava um pouco mais da rapaziada do Timbatíveis. Eu acho que em relação ao Calbi, eles fizeram alguns bons amistosos, mas eu até comentei com alguns jogadores deles que eles só jogam de noite, né? Porque de manhã lá no sol, até agora o futebol foi totalmente diferente do que eles apresentaram nos amistosos. Conseguiram classificar, eu acho que era obrigação deles ganhar ali da rapaziada do Timbatíveis, que, igual eu falei, né? Eu esperava um pouco mais deles. Mas, enfim, primeiro torneio dos caras, né? Tô conhecendo algumas coisas e tal. Eu acho que era um grupo totalmente acessível, né? Tirando o Melbo que destoou. Mas eu acho que eu esperava um pouco mais de equilíbrio ali com o Calbi. E, enfim, eu acho que o Calbi eu esperava mais, fez um bom torneio ano passado, trouxe reforço para esse ano. Não vi uma boa partida deles coletivamente. Ganharam ali na imposição, tudo mais, nos contra-ataques. O Timbatíveis foi um time muito frágil também, uma presa muito fácil ali para eles. E, enfim, passou o Calbi, eu acho que todo mundo esperava isso, e vamos ver como é que se eles se organizam melhor aí para essa repescagem. A Efata falou, olha, Bambam mostrando que 36 segundos fazem um estrago na vida dos homens. Isso é verdade. Essa E daí tem experiência. E cadê Joab? O que você espera? Ele escreveu meio errado aqui, o Torres. O que você espera para repescar? Já já vamos chegar nisso aí, o Torres. Vamos lá. Então, vou comentar rapidamente para a gente finalizar a live aqui. Calbi e Timbatíveis. Timbatíveis, acho assim que o time tem alguns jogadores de qualidade, falta entrosamento, sinto um time muito pesado para sair jogando, um time muito pesado para voltar de contra-ataque. Eu acho que assim é um time muito posicional, é um time que não gira muito, é meio telegrafável o que você vê o que o Timbatíveis vai fazer. Então, por isso, talvez eles foram presa fácil para times assim com mais experiência, como o Calbi e o Melbi. Eu acho assim, e nos dois jogos, tanto o Ivan, o zagueiro, quanto o Vini, não sei se ele jogou o primeiro jogo, me fugiu aqui, mas nesse jogo o Vini, muito bom jogador, é um jogador que gosta de cortar e chutar, mas eu vejo o resto do outro time, assim, falta estar na mesma rotação que esses dois jogadores que eu falei. O Mota no primeiro jogo, o goleiro fez excelentes defesas, nesse ele não estava tão inspirado, foi inclusive 4-0 para o Calbi, mas assim, eu acho que o Timbatíveis precisa de mais jogadores, tanto é que eles têm um plantel até menor, assim, eles foram com 3, 6, 9, 12, 13 jogadores. Eu acho que dava para ele chamar mais, pelo menos mais dois jogadores aí, com Escreve mais 16 pulmão. igual o Cláudio fez, né? Escreve 16 igual o Cláudio fez. Tem gente que escreveu 13, tem gente que escreveu 16, então tá mó rolo aqui. E nenhum passou de fase.
Ai, ai, ai. Então, eu acho que o Timbatíveis pecou muito por causa de falta de jogador ali para jogar esse estilo de jogo que é o novo estilo da Copa Sarrada. Já a equipe do Calbi é um time que jogou as linhas lá na frente. O Calbi é um time que se joga contra o adversário, eles pulam de avião sem paraquedas. Eles não estão nem aí. Eles não olham para trás, vai para cima. Eu acho que o Calbi melhorou bastante em termos de individualidade. O Diego Tardelli foi, eu acho, um dos melhores jogadores da partida. Eu acho que ele só não foi o melhor jogador da partida porque o goleiro Rezende pegou até bola no chão sem olhar para a bola. E salvou em momentos capitais a equipe do Calbi. Mas eu acho que o Danizinho, o Soca-Fofo Tavares foram bem na partida, jogaram bastante. Sentiu a ausência aí do Camargo, mas assim, o Tardelli resolveu aí, fez gol aí, ainda mais o primeiro gol. Acho que o Breno foi um jogador assim que jogou Bom de demais, bola. muito Bom de bom de bola. O Breno é bola, bom de ajudou bola. muito na defesa, roubou Felipe bola na também. defesa, puxou contra-ataque. Oi? Felipe, velho, camisa 7, o Clark Kent. Também, às vezes são jogadores que ficam assim desapercebidos, porque o pessoal olha muito para o Camargo ali na frente, mas jogam muita bola. O Paulo, que também é um bom jogador, mas passou um pouco discreto nessa partida. Sentiu falta do Emi Luiz, que para mim é um dos melhores jogadores aí do Calbi. Jogou Arimaté, é um jogador muito rápido, jogador que veio do salão, mas vai estar aí na repescagem, está liberado sem cartão vermelho. E assim, eu acho que o Calbi é um time que deixa muito espaço na defesa. Eu acho que eles são até um pouco irresponsáveis às vezes. Se eles pegarem um time que tem muita velocidade, foi o que aconteceu. Eles se jogaram para cima contra o Melby se fechou e saiu em contra-ataques e resolveu a partida. Eu acho que o Calbi vale mais a atenção dos jogadores ali no sistema defensivo. Tem jogador que não recompõe com a mesma velocidade, por exemplo, o Breno, que faz aquele facão legal. E assim, em momentos grandes do campeonato, isso daí pode fazer um grande problema na vida do Calbi e eles perderem a partida por causa disso. Mas assim, eu acho que o ponto forte do Calbi é a individualidade. E foi o que resolveu a partida. Pode falar aí. Eu acho que você resumiu bem. Até eu acho que existe uma diferença muito grande dos amistosos que eles fazem à noite pro que eles vêm aplicando no campeonato. Não sei o que está acontecendo, mas é nítida a diferença. Vamos ver agora se eles arrumam para a repescagem. Uhum. Só terminando os últimos comentários da live aqui, entrando Araújo, gestor, saudades desse time jogando em BSB. Um abraço. Ah, é o Renan, velho. Lembra do Renan, Renan? Botafoguense, pô. Isso, eu lembro dele jogar uma pelada lá. Um grande abraço, Renan. Ribeiro Biel entrou na live, mas já estamos finalizando. Agradeço demais a presença aí de Joab Leal, do outro patamar, capitão, diretor, CEO do time, jogador, psicólogo, Psicólogo. também, assim, marketing digital, faz tudo nesse time. Muito obrigado, Sats, Jojo. e os palpites da repescagem? É verdade, já ia esquecendo. Antes de finalizar a live, palpite da repescagem. Vamos lá, Joab Leal, para finalizar, estamos acabando aqui o nosso tempo. Joab Leal, palpite. Calbi versus Cruz City. Cara, nossa, que jogo horrível. Tô brincando. Cara, vou apostar no Calvi. O Calbi. Pim e Churupita. Ei, eu falei que no Instagram que o jogo ia dar Nossa. confusão. Esse jogo vai ser bom e é o primeiro do dia. Cara, jogão, velho. Jogão. Um é mais organizado, ainda que não esteja tão organizado, o outro só tem bons jogadores e não tá tão organizado assim. Aliás, tá muito organizado. Ai, velho, que porra é essa? Vou apostar nos pênaltis Churupitas. Nos pênaltis Churupita. E Clube do Vinho fala baixo. Clube do Vinho. É isso aí. Então, beleza, então, galera. Sabadão, a partir das 9, estamos lá no clube, lá transmitindo PIN e Churupita, que é o primeiro jogo. Depois Cruz City Calbe, às 10 e às 11, Clube do Vinho e Fala Baixo. Pessoal da live, muito obrigado aí pela audiência. Milhares de pessoas aqui. Estamos no YouTube também, Sarrada Cup. Vai lá, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o Dá o joinha, sininho, dá o like. dá um joinha
dá um like, compartilhe com seus amigos. Se você não gostar, compartilhe com seus inimigos. Tudo de bom aí para vocês. Um grande abraço e muito obrigado, Joab Leal. Voltamos aí semana que vem com a rodada da repescagem. Um grande abraço. Fui. Até mais. Valeu.